Gostaria que você agora abrisse a boa palavra de Deus, mesmo assentado, no livro do profeta Amós. Tem uma missão, eu diria nobre, para poder ministrar nesta convenção. E eu sei, irmãos, que toda responsabilidade vem acompanhada de algo que a gente acredita que Deus nos dá, a sua graça, somente a sua graça. Eu queria que você agora me desse a sua atenção por alguns momentos, para eu compartilhar com você essa palavra que não é de improviso. Desde o início do ano eu tenho estudado os profetas menores e comecei a fazer algumas observações do que eu tenho lido. Então eu quero que você preste atenção nesses paralelos que nós vamos fazer, principalmente em relação ao profeta Amós. Estamos lendo no capítulo 2, no versículo 6 e no versículo 7. Diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Lendo um pouquinho mais para frente, Amós capítulo 5, versículo 7 em diante. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de Jacó. Agora o versículo 23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. Oremos, amados. Nosso Deus e nosso Pai, essa é a tua palavra infalível. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus, eu me entrego em tuas mãos, Senhor. Amém e amém. Amém, amado. Eu quero compartilhar nesta manhã, irmãos, algo que nós ministramos em algumas das nossas ceias regionais, sobre a seguinte temática: uma voz para a nação. Você pode repetir após mim? Diga: uma voz para a nação. Repita novamente, diga: uma voz para a nação. Diga à pessoa que está ao seu lado: olha, você é uma voz para essa nação. Quem tem convicção que é uma voz de Deus para essa nação? Você é uma voz para a tua família, para o teu bairro, para a tua família. Mas
Preste atenção aqui. O profeta Amós, irmãos, ele profetizou entre o ano 782 a.C. E ele foi um profeta chamado para principalmente ministrar sobre o reino do norte. Os reinos aqui estavam divididos já. E a mensagem de Amós é muito interessante, porque o profeta Amós, ele vem profetizar em um período de grande prosperidade, tanto no reino de Jeroboão II, como de Uzias. Então ele é uma voz que se levanta para esses reis, no meio de uma aparente prosperidade do rei, mas o povo estava debaixo de um jugo terrível. Agora, algumas coisas para nós observarmos de forma introdutória. Observem que no todo o livro do profeta Amós, todos os profetas, eles tinham um chamado com uma mensagem específica em alguma área. E Amós, ele foi chamado para declarar uma palavra sobre a injustiça social que estava acontecendo na nação de Israel. E observem que ele vai trazer ao rei, trazer aos líderes tribais, algo que vai declarar o que está acontecendo na sociedade. Ele vai, na verdade, proclamar os erros patentes que estão acontecendo na sociedade. E se você pegar o capítulo 2, você vai ver que ele usa para várias nações uma palavra, até que ele chegue a Israel e a Judá. E a palavra dele vai ser uma palavra contundente. Esse moço, já de idade, ele é chamado de trás dos bois. Ele é um cuidador de boi, ele não é um fazendeiro, ele é um cuidador de boi. Sua profissão é colher figos. Ele é um homem simples. E é uma coisa interessante, a Bíblia diz, Paulo declara isso: Deus não chamou muitos nobres. Entre nós aqui, irmãos, não tem muitos nobres de forma humana, mas Deus chamou muitos para se tornarem nobres no reino de Deus. Muitos não vieram de famílias abastadas, mas quando Deus te chamou, seja da onde foi, seja da onde Ele te tirou, Ele te tirou para ser uma voz dele sobre essa terra. Às vezes, algumas pessoas desprezam os humildes começos, mas Deus pega aquilo que não é. Quando Ele chama, Ele capacita. Ele te chamou e Ele te capacitou para ser uma voz sobre essa terra. Nós somos a voz de Deus para essa terra, fundamentados na sua palavra. Diga novamente à pessoa que está ao seu lado: você é voz de Deus para essa terra. Agora observe as denúncias. Ele vai começar a denunciar. E nós temos que fazer. Quando eu estava lendo o profeta Amós, estudando, eu comecei a me ver dentro do Brasil. Eu comecei a me ver dentro da nossa sociedade. Observe que ele vai dizendo uma coisa: as transgressões que estão acontecendo. Ele diz: vocês vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Qual o significado disso? Isso é uma metáfora. Ele está indo no nível mais baixo. Ele está dizendo: vocês não valorizam a criação de Deus, os filhos de Deus. Vocês negociam como se estivessem vendendo um par de sandálias. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, no nosso Brasil de hoje, irmãos, as massas se tornaram produtos de manobra. Mas eu creio que essa voz que está vindo da igreja
O Brasil vai passar por uma mudança nunca vista, porque a igreja está se levantando sem medo, com ousadia, e vai declarar que nós não cremos nisso. Deus está levantando por todos os cantos dessa terra chamada Brasil uma voz que vai gritar e vai declarar: o ser humano é mais do que isso. Eu tenho dito em alguns lugares, eu acredito que a Lava Jato, irmãos, foi uma voz para a nação. Você sabe por quê? Muitos dos que compõem a Lava Jato são pessoas que têm um compromisso com Jesus e não se conformaram em ver tanta corrupção. Uma voz se levantou ali e esse Brasil está sendo sacudido, está começando a ser sacudido e vai ser mais sacudido. Deus vai ungir homens e mulheres nessa nação que vão gritar. Agora observe uma coisa. Quero que você entenda uma coisa. Quando você pega o texto, e eu quero me ater a essas frases principais. Ouça: pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profana o meu santo nome. Por favor, me dê a sua atenção aqui. Observem, Salomão foi quem introduziu a idolatria em Israel. Salomão, quando fez os seus casamentos, ele não era um rei de guerra, ele era um rei diplomático. Ele casava e trazia as mulheres para ter boa convivência. Ele não era um rei guerreiro igual Davi. E ele casou com a mulher, sua mulher, filha de Faraó. Só o que dizem os historiadores: essas mulheres vinham, traziam suas serviçais e elas traziam os seus deuses. Salomão foi o primeiro a levantar espaço para a idolatria. Ele casou com várias mulheres pagãs, mas isso ainda não tinha se enraizado. Ouça isso. Ouça isso. Os estudiosos dizem, irmãos, preste atenção nisso. Eu quero que você pense, eu não quero apenas que você se emocione com isso. Uma cultura, dependendo da cultura, para você enraizar uma cultura, ela precisa de 10 a 20 anos. E você tem que repetir isso. Isso vai virando uma cultura. Se você estudar o Brasil, você vai ver como nasceu o carnaval no Brasil. É uma cultura. E você vai repetindo. E as pessoas vão absorvendo. Quando houve a divisão do reino, Jeroboão, ele criou uma cultura em Siquém. Ele disse para que não desçam a Jerusalém. Mas mesmo no tempo de Salomão, eles adoravam e adoravam outros deuses. Começou uma perversão. Mas quando Jeroboão levou as 10 tribos, ele fez em Siquém os bezerros de ouro. E começou a criar a cultura. Então começou a vir, agora ouça, há vários deuses que foram trazidos. Mas os 3 principais são Baal, Azerá e Moloque. Observe isso. A cultura da idolatria, ela foi se instalando em Israel, foi se instalando, e o povo foi se apostatando. O templo está em Jerusalém, tanto no reino do norte como no reino do sul. Um foi copiando o outro. Observe isso. E um desses deuses, chamado Azerá, aonde um dos reis, chamado Manassés, ele colocou uma imagem de Azerá dentro do templo. E o que era Azerá? Adoração através da sexualidade. Tinha os prostitutas cultuais. Então as pessoas, quando vinham adorar, se prostituíam. Ouça isso. Então, aquilo que era santo começou a se misturar com o profano. Santo e profano. Santo
e profano, e achando que não ia acontecer nada. Mas ouçam, o nosso Deus é um Deus santo, e toda a justiça de Deus traz juízo. E o que acontecia? O pai, imagine isso, desculpe a expressão, amado, seria nós dizermos, um pai dizer hoje isso para o seu filho: vamos nós dois, meu filho, para o centro de prostituição. No original é isso. Eles usavam a mesma mulher, uma deturpação. Ouça isso, amado. A cultura foi ensinando, santo e profano, tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E é isso que Amós está denunciando. O que ele está denunciando? Uma cultura idólatra. Ele está denunciando a cultura de Azerá, que veio dos sidônios. Amado, eu não quero aprofundar, porque isso é um estudo que eu tenho dado durante mais de meses na minha igreja. Ouça isso. Essa ideologia de gênero é uma das artimanhas. Se você pegar a Europa e estudar o que aconteceu na Europa sobre a ideologia de gênero, você vai ver quais são os meios operantes. É o mesmo. Eu estava estudando esses dias. Você já ouviu falar da palavra pansexualidade? Essa é uma ideologia, irmãos, diabólica. O que é pansexualidade, pastor? Você pode se relacionar com tudo e com todos. Exemplo: uma mulher nos Estados Unidos olhou para uma árvore, se apaixonou pela árvore, entrou com uma ação na justiça para casar com a árvore. Já ouviram falar do cantor Serguei? Roqueiro famoso. Sabe o que ele posta nas redes sociais dele? Ele é um adepto da pansexualidade. Ele se apaixonou pela bicicleta dele. Ele está tendo um caso amoroso com a bicicleta dele. No Canadá agora, em 2016, se oficializou as relações íntimas entre homens e animais. O que nós chamamos de bestialismo. É isso, irmãos, que é uma cultura que vai se inserindo. Essa cultura de Aserá, de Baal, de Moloque, que eles traziam os seus filhos e se prostituíam. Mas glória a Deus, que a igreja vai se levantar, e está se levantando profetas que vão dizer: nós não cremos nisso. Não só aplauda. Quantos profetas tem aqui? Quantos profetas tem aqui? Quantos profetas estão dispostos a gritar: nós não cremos nisso? Se você pegar essa ideologia de gênero, aqui está, irmãos, uma síntese de uma desestrutura familiar. Você já imaginou isso, pastor Eduardo? O pai convidar o filho para um centro de prostituição. O que significa? Que na cultura dele isso não é barreira. O que querem enfiar na nossa cabeça? Que criança não vem com o sexo, tem que escolher. As escolas estão ensinando isso, amados. Tira uma cartilha, eles enfiam outra. É a voz do inferno, é a cultura de Azerá, é a cultura da sexualidade pervertida. Porque quando você tem isso, você destrói. Você vê o discurso contra a família patriarcal, porque a família patriarcal, ela preserva os vínculos, a moral. Às vezes nem é evangélica, mas ela tem uma linha de preservação. O que querem fazer? Que o filho tenha relações com a sua filha.
O incesto não é pecado. O incesto tem que se quebrar os paradigmas. Voz do inferno, voz do inferno. Mas essa nação, oh, glória a Deus, o Brasil está despertando de norte a sul. Homens e mulheres estão se levantando e dizendo: nós vamos ser voz para a nossa nação. Essas perversidades vão ter que ser freadas por profetas de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Há profeta aqui? Não ouvi bem. Há profeta aqui? Há profeta disposto? Amós foi a Jeroboão e começa lá no capítulo 5 o discurso. Ouça só, irmãos. Ouça isso. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Sabe o que acontecia, irmãos? Os reis estavam macunados com os líderes tribais. Observe uma coisa: Israel, apesar de toda a apostasia, ela tinha um código dado pela lei, pelo grande legislador Moisés. Eles conheciam o que tinha que ser feito. Eles tinham um código de sociedade. Mas o que eles estavam fazendo? Pervertendo o direito. Os tribunais tribais estavam corrompidos. Isso te fala alguma coisa? Eu estou numa convenção, não posso aprofundar. Isso te fala alguma coisa? Pervertem o direito. E a expressão do texto diz assim, ó: e quem defende a verdade? Vejam o que tem sido feito com juízes que querem botar na cadeia corruptos. As pessoas se levantam. É o direito pervertido. Lá, quase 3.000 anos, isso estava acontecendo. Mas o homem de Deus não temeu, levantou a sua voz, dirigida por Deus, e diz: isso está errado. E a igreja vai se levantar durante esses dias. E até 7 de outubro, irmãos, nós vamos dar um grito para essa nação. Eu vou dizer de novo: nós vamos dar um grito para essa nação. Observe uma coisa interessante, amados. E ele faz um prenúncio, uma profecia. Ó, você ali, líder tribal, que está construindo a tua casa de pedra, porque a casa dos pobres era o quê? De madeira, do que podia fazer. Você que construiu mansão aí, plantou vinhas. Eu estava lendo a reportagem de um governante que foi preso. Sua casa avaliada em mais de 20 milhões. As garrafas de vinho que foram achadas, tinha garrafa que valia $6.000. Fez mansão de pedra e não vai morar. Plantou vinha, mas não vai beber. A palavra está se cumprindo na nossa nação. Aleluia! Aleluia! Era macacharabachere andalamana. Ouça isso. Quando eu estava lendo isso, no versículo 12, tem uma frase que diz assim: recebem suborno. Isso te parece familiar? E impede que se faça justiça ao pobre nos tribunais. O cara rouba um supermercado, fica lá no presídio. O cara rouba uma nação, está lá em prisão domiciliar. Pense sobre isso, irmãos.
Pense sobre isso. Pense sobre isso. O que é isso? É os direitos invertidos. É uma cultura diabólica se instalando. Mas aqui nessa nação, em nome de Jesus, essas fortalezas malignas estão caindo, e vai haver em nome de Jesus uma limpeza geral nessa nação. Deus vai levantar vozes para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, e essa igreja quadrangular vai se fazer presente lá gritando: nós cremos na família. Oh, aleluia. Olha o que Deus determina. Estabeleçam, versículo 15, a justiça nos tribunais. Observe, irmãos, a palavra justiça, ela tem N variantes no hebraico. Ela fala do atributo de Deus, ela fala do centro da vontade de Deus, mas ela também fala de justiça social. Se você estudar Levítico, onde estão as leis, você vai observar que Deus, Ele é um Deus que quer que atenda o pobre. Só que não dessa maneira que fizeram durante muitos anos nessa nação, usando o pobre como propaganda. Cada vez mais pobres. Não, não é isso que Deus está gritando ao povo, não. Pratiquem a justiça real, a justiça que resgata os valores. Irmãos, às vezes a igreja, ela vai se ausentando. Ouça isso, irmãos. Eu estive nesse ano visitando o Ângelus Templo, e fomos convidados a um almoço de um evento chamado Azusa Fest. E estava lá um representante do governo Trump e um vereador da Califórnia. E eles começaram a dizer por que a mídia bate tanto do Trump. Porque ele começou a resgatar pastores para o seu gabinete, para ter todas as semanas um tempo de oração pela nação. Ele tem se aproximado, o seu vice-presidente é um pastor batista. E sabe o que aquele vereador, ele disse? Ele disse assim para nós, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, que sempre foi o primeiro PIB dos Estados Unidos, porque é o estado mais industrializado da América. Já não é mais. Sabe por quê? Hoje a Califórnia é a capital do aborto, é a capital da homossexualidade, é a capital da pornografia, é a capital dos usuários de drogas. Sabe o que aconteceu? A voz da igreja foi dizer: não, isso não é para nós, isso não é para nós. E aquele vereador disse uma coisa assim interessante. Ele disse assim: muitos pastores me criticaram, hoje estão correndo atrás de mim. Eu não vou citar, irmãos, as leis que foram aprovadas na Califórnia por causa do nosso tempo, mas uma delas é que nas escolas, se você tiver alguma religião definida, você não pode lecionar mais. Seja evangélico, seja o que for, você não pode mais lecionar. Se você se identificar, você tem que ser livre. Ou seja, negar a tua fé. Entre outras. Sabe por quê? A igreja foi ficando assim: não é para nós. Agora, os pastores estão procurando uma voz lá. Mas glória a Deus, aqui não. Nós vamos nos posicionar. Nós não vamos tirar férias. Nós vamos nos posicionar e vamos dizer: nós somos a voz do nosso Deus nessa terra, e vamos proclamar justiça e santidade sobre essa nação em nome de Jesus. Deixa eu te dar um dado, porque isso é importante. As últimas duas vejas para trás, ouça sobre o Brasil.
Amado, nós temos que fazer algo. Ouça isso. O que o Brasil é? Primeiro produtor e exportador mundial de suco de laranja. Primeiro produtor e exportador mundial de açúcar. Primeiro exportador mundial de café solúvel. Segundo exportador mundial de alimentos processados. Segundo produtor mundial de minério de ferro. E o nono produtor mundial de aço. O sexto exportador mundial de aeronaves. O oitavo produtor mundial de carros. Faz você pensar. E por que tanta desgraça na nossa terra? Porque Deus opera na justiça, amado. Quando a justiça nossa sai, vem a justiça de Deus. E com a justiça de Deus vem acompanhado o juízo. E eu não falo isso, eu sei que talvez tenha cariocas ou fluminenses aqui. Eu amo o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro está debaixo de juízo. O carnaval não vai ficar impune. Não ficaria impune. Muitas profecias tinham vindo, ninguém ouviu. A desgraça começou a vir. E isso o inferno quer fazer em todo o Brasil. Mas há profetas de Deus nessa casa aqui, diga amém. Há profetas de Deus aqui nessa casa, diga amém. A minha voz e a tua voz vai ser ouvida. E nós vamos proclamar: aqui não, inferno, esta terra pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso. Quero encerrar com isso, irmão. Quando você sai do país de terceiro mundo e vai para o país de primeiro mundo, algumas coisas te chocam, porque as culturas são diferentes. E no ano de 2000 eu tive a minha primeira experiência no Canadá. Eu sofri um choque, irmãos. Eu tenho raiz, eu estava falando para a pastora ali, ela canta aqui 20 minutos, hoje eu não consigo mais. As nossas raízes são fortes, doutrinárias. Eu me considero um pastor crente. Aleluia. Eu fui a um seminário, Catch the Fire. Cheguei lá, aí a missionária levou nós para dar um passeio em Toronto, considerada a maior rua do mundo, que tem muitas grifes, etc, etc. Só para conhecer, para comprar não. Mas só para conhecer. Só que ela me avisou, ela disse: pastor, se você vê alguma coisa, não estranhe. Talvez hoje eu não estranharia, porque a cultura, irmãos, ela vai entrando na tua cabeça. Eu nunca tinha visto um beijo gay na minha frente. Nunca, nem na televisão. Eu estou passando na rua, duas jovens. Mas pensa naquele beijo, irmão. Já pensou, né? Pensa numa coisa terrível. Irmãos, eu tremi, suei frio. E nós ouvíamos falar dessa ideologia de gênero. E a missionária percebeu e disse: vamos sair daqui, pastor. Então eu vou lhe mostrar a cultura do Canadá. E passou na frente de um templo. Eu só identifiquei a palavra gay. Meu inglês é igual ao do Valdir. Muito bom. Aí eu perguntei, eu vi um movimento ali. Eu digo: mas o que é aquela frase? Eu pensei que era assim, um lindo templo com um jardim maravilhoso. Eu pensei: aqui é um lugar que eles pregam contra. A pastora está escrita ali: aqui fazemos casamento gay. E eu vi uma corrida muito alegre do lado. Está vendo aquele casalzinho de moços lá? Vão casar. Não vou citar o nome porque estamos sendo filmados. Ela disse: agora eu vou lhe mostrar algo mais profundo. Pegou um ônibus, passamos por uma universidade. Veja só, uma das denominações que ajudou a fundar o Canadá. Ajudou a fundar o Canadá. É uma área de 100 mil metros quadrados. E começamos a passar. E ela disse: sabe aqui dessa universidade, uma grande denominação,
aqui no Brasil, muito forte também. Sabe o que ela disse? Daqui, pastor, está saindo a primeira pastora lésbica para a Inglaterra. Naquele dia, irmãos, eu digo, não, tem que ser uma voz para a minha nação. Eu não sei quem eu vou influenciar, mas não vou ficar mais calado. Eu não vou me deter, ninguém vai me calar. Eu vou proclamar que o santo e o profano não pode caminhar junto. O nosso Deus é um Deus santo. Eu sei que na terra não terá só santo, um dia terá. E eu estive numa outra nação, agora um pouco mais fortalecido. Só que nessa nação, irmãos, eu não fui escandalizado. Eu vi o presidente daquela nação. Até quando chegamos lá, estava lá tanques de guerra, metralhador, até pensei que tinha dado alguma coisa. E eu ouvi com esses ouvidos e vi com esses olhos o presidente daquela nação apontar para aquele casal de pastores e dizer, ó, grandes coisas que estão acontecendo nessa nação. É por causa desses pastores que toda semana estão lá no meu gabinete orando por mim, orando pela minha família. E ele começou a apontar para os senadores, para os deputados e dizer, isso que vocês têm levantado aqui é o que está fazendo a diferença nessa nação. E ele começou a dizer, eles são responsáveis em grande parte pelo que está acontecendo nessa nação. E eu estou dizendo isso, irmãos, Deus vai levantar as nossas vozes, vai levantar a voz do pastor Irineu, vai levantar a voz do Gilson para proclamar também sobre essa nação no que nós cremos. Eu estou declarando uma coisa, irmãos, em muitos dos nossos ambientes, no nosso Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa, vai ter gente sendo transformada na sua mente, na sua alma, por essa mensagem. O Brasil tem uma promessa de ser um celeiro missionário, e essa é a nossa oportunidade agora, irmãos, de dar uma guinada. O profeta declara uma coisa, temos que orar, temos, mas o versículo 23, irmãos, ele declara algo, quando Deus, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Sabe por quê? Apesar de toda idolatria, eles ainda estavam fazendo cultos a Deus. Aí Deus fala através do profeta, parem com isso. Irmãos, me perdoe dizer isso. Às vezes nós só queremos ficar cultuando. Isso é divino. Isso é o transcendental, aquilo que transcende o sobrenatural. Mas essa terra pertence aos filhos do homem. Deus deu a nós. O que Deus está pedindo? Que a justiça corra como um rio perene. Alguns comentaristas falam da própria justiça de Deus, que viria e correria sobre a terra. Perene quer dizer eterno, aquilo que permanece para sempre. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. As cisternas estão sendo cavadas. Vai dando glória a Deus aí. Esse rio está começando a correr, porque nunca houve tanta coragem em nós como agora, irmãos. Nunca houve tanta coragem no nosso coração como agora. É a voz de Deus se levantando sobre essa terra. É a igreja do Deus vivo declarando: nós vamos nos posicionar. Nós vamos sair dessa convenção cheio do espírito de coragem, cheio do espírito profético, rompendo com o medo e declarando: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fica de pé. Declare
Quantas vozes proféticas nós temos aqui. Na tua casa, na tua família. Não se sinta pequeno. Eu sou pastor de 20, de 30. Não, ele era um cuidador de boi, colhedor de figo, e Deus levantou ele para uma nação. Muitos vão ser levantados para vários lugares aqui. Quem recebe? Quem recebe? Os ministros que foram apresentados. Hoje uma nova etapa, irmão, uma unção está desatada sobre ti. Seja você auxiliar, titular, não importa. Você que foi levado a obreiro, aspirante. Você é uma voz profética e quadrangular. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vamos adorar a Deus com uma canção, com o ministério do pastor Rodrigo. Vamos adorar a Deus. Vamos entrar agora em batalha espiritual, como falou o pastor Eduardo. E eu vou chamar ele para fazer essa oração de guerra. Ontem Deus me colocou uma palavra, pastor Eduardo, que nós somos o exército de Deus e que nós estamos numa guerra. Vamos adorar com uma canção. Logo em seguida o pastor Eduardo vai estar entrando em oração, de Deus vai descer, orando pelo Gil. Sua força e poder mudará meu viver.